Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 12 de fevereiro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Projeto da Lei Antiterrorismo deve permitir manifestações populares. Proposta sobre índice de correção de dívidas de estados e municípios com a União está de volta à Comissão de Assuntos Econômicos. Comissão de Direitos Humanos vai discutir visita de senadores ao complexo de Pedrinhas, no Maranhão. Municípios brasileiros têm 6 meses para eliminar lixões e projeto prevê que aulas de educação física sejam dadas por profissionais formados na área. Os líderes partidários já marcaram a votação do projeto da Lei Antiterrorismo. O novo relator vai unificar as propostas que tramitam no Senado. Uma das tarefas será deixar clara a diferença entre atos para aterrorizar a população e manifestações populares. A morte do cinegrafista da Bandeirantes, atingido por um explosivo enquanto gravava uma manifestação no Rio de Janeiro, esquentou o debate no Senado sobre uma lei antiterrorismo. Pessoas que vão encapuçadas, carregando bombas, carregando coquetel molotov nas mochilas para matar, para ameaçar, isso é terrorismo. Esse rapaz que soltou o rojão não é um terrorista, necessariamente, ele é um homicida. Mas nós precisamos preencher o vazio da legislação, tipificar o crime de terrorismo. O Senado tem pelo menos 2 projetos que definem o crime de terrorismo. Um deles é o texto feito pela comissão criada para regulamentar artigos da Constituição. Grupos que provocam, mediante ações violentas, como bomba, sequestro, sabotagem, provocam medo, pânico generalizado, pavor nas pessoas. Né? E aí isso é terrorismo. O projeto fixa penas de 15 a 30 anos de prisão para o crime de terrorismo. Se resultar em morte, será de 24 a 30 anos. A punição é agravada em 1/3 nas seguintes situações: se forem usados explosivos, armas químicas, biológicas ou radioativas, se forem meio de transporte coletivo e locais de grande aglomeração, se o ato terrorista for praticado por um agente público, civil ou militar, ou contra autoridades, como o presidente da República. Nós estamos botando que o crime é inafiançável, nós estamos botando que a progressão para o terrorista é 4/5 da pena, diferente do restante do Código Penal. Portanto, nós estamos sendo muito duros quanto a essa penalização. A bancada do PT acredita que a proposta pode restringir as manifestações populares. Pelo que está ali, há muitas coisas que são expressão livre do pensamento, da organização, ficariam limitados. Então, eu acho que isso é muito preocupante. Terá que haver a configuração por parte do Ministério Público ou da Polícia Federal num inquérito circunstanciado. Nós não podemos dizer que qualquer manifestação que de repente quebre uma banca de revista ou mesmo incendeie um ônibus vire uma manifestação terrorista. O PT defende a parte do texto do novo Código Penal que define o terrorismo. Nós achamos que o do Código Penal ele deixa mais claro. Então, por que não aproveitar coisas boas de um, de outro e de outros que existem também? Diante do impasse, os líderes resolveram adiar a análise da lei antiterrorismo no plenário. Eles escolheram o senador Eunício Oliveira como relator, encarregado de apresentar um novo texto a partir das 2 propostas. A votação ficou marcada para daqui a 15 dias. Nós vamos condensar essas 2 matérias, vamos ouvir atentamente o que tem os líderes e que tem os parlamentares e os senadores de contribuição nesse projeto, afunilar e botar para votação. O projeto que altera o índice de correção das dívidas de estados e municípios com a União está de volta à Comissão de Assuntos Econômicos. A matéria já estava pronta para ser votada em plenário, mas na semana passada o governo conseguiu que os parlamentares atrasassem a tramitação. Mesmo assim, o relator marcou data para entregar o parecer sobre o texto. Dia 19 de fevereiro, quarta-feira que vem. É quando o senador Luiz Henrique deve apresentar o novo relatório do indexador das dívidas. Em princípio, vamos rejeitar todas as emendas, a menos que surja um grande acordo envolvendo a Câmara para que essa matéria seja finalizada nos próximos meses, ainda dentro desse semestre.
A urgência em votar a matéria não é só do relator. Era para ter levado a plenário antes do início do recesso parlamentar de dezembro. Mas o governo ponderou, especialmente aos senadores do Rio Grande do Sul, que não seria conveniente votar em plenário para que essa matéria não contaminasse o fechamento das contas e, sobretudo, da situação de ajuste fiscal e financeiro da União. Eu entendi, embora defendesse a matéria, que o interesse nacional se sobrepõe ao interesse regional. E respeitei e acolhi o acordo. Só que chegamos agora em fevereiro e o acordo não foi respeitado. O governo propõe aprovar um novo indexador e regularizar os incentivos fiscais concedidos por governadores para atrair empresas. Isto resolveria uma situação grave, importante, para vários estados brasileiros no que diz respeito à guerra fiscal. A convalidação dos incentivos, a meu ver, só deve ser examinada num contexto mais amplo, que é o da reforma das alíquotas interestaduais do ICMS, sem o que nós estaremos premiando aqueles que, à margem da lei, concederam incentivos e, mais do que isso, continuando a estimular essa prática que todos reconhecem como nociva hoje aos interesses do país. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Na Comissão de Infraestrutura, um dos itens na pauta é o projeto que garante acesso público a dados usados para o reajuste de tarifas de transporte público coletivo. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais está o projeto que dispõe sobre a contagem do período de defeso da pesca, como tempo de contribuição e aposentadoria especial dos pescadores. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. 24 matérias estão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Dentre elas está um projeto que amplia as atribuições do Tribunal de Contas da União. De acordo com a proposta, o tribunal deverá fiscalizar também as contas de empresas privadas que usam dinheiro público. Pela lei em vigor, o tribunal é responsável pela fiscalização apenas do Executivo Federal e de órgãos da administração indireta. Também está na pauta uma proposta de emenda constitucional prevendo que a sessão legislativa do Congresso só poderá ser encerrada depois de votado o orçamento para o ano seguinte. É uma forma de organizar a administração pública, né? O que há é ausência de planejamento. Quando você extrapola os limites de um exercício sem o orçamento para o início do próximo, está desorganizando a administração pública e fazendo prevalecer esse instrumento que se chama medida provisória, que tem sido tão combatido, mas acaba sendo utilizado fartamente. Os senadores também podem analisar um projeto que inclui na lei de crimes hediondos a exploração sexual de crianças e adolescentes. André? Obrigado, Dinalva. E a Comissão de Direitos Humanos faz reunião às 11 horas para analisar projetos. Mas antes, vai discutir o relatório da diligência de senadores que visitou o complexo penitenciário de Pedrinhas, do Maranhão, em 13 de janeiro. Os senadores se reuniram com autoridades e representantes da sociedade civil e visitaram 2 unidades do complexo de Pedrinhas. Uma havia sido totalmente destruída pelos presos e estava em reforma. Na outra, segundo o relatório, os parlamentares encontraram uma realidade deplorável: superlotação, celas insalubres, pessoas com deficiência mental convivendo com os demais presos. O relatório da Comissão de Direitos Humanos conclui que, assim como acontece em outros estados, o crime organizado está fora de controle no Maranhão. O texto sugere também que o Congresso, Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas, governos estaduais e federal unam esforços para combater o problema. E para hoje estão previstas 11 reuniões de comissões mistas para analisar medidas provisórias. Uma delas é a da MP 628 de 2013, que libera 24 bilhões de reais da União em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro é para ser usado no financiamento de projetos de investimento de longo prazo na área de infraestrutura
e em outros segmentos considerados estratégicos pelo governo. Os municípios brasileiros têm 6 meses para eliminar os lixões, é o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma subcomissão do Senado vai acompanhar o cumprimento da lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu a data limite de agosto deste ano para que todos os lixões do país sejam erradicados. Criada no ano passado, a Subcomissão de Resíduos Sólidos pretende analisar as experiências bem-sucedidas nesse sentido e também o que ainda falta para que essa meta seja cumprida. A subcomissão teve o seu plano de trabalho para este ano aprovado, prevendo diversas audiências públicas e visitas técnicas a municípios que já avançaram nessa questão. Para que nós possamos saber o que é que tem sido feito, o que pode ser feito para melhorar, se tem gargalo na parte técnica, na parte de tecnologia, na parte de financiamento e propormos algo que venha concretizar, algo que coloque o Brasil, após a aprovação dessa política, em posição de destaque na modernização da política de resíduos sólidos. As aulas de educação física, em qualquer nível de ensino, terão que ser dadas por profissionais formados na área. O projeto aprovado ontem na Comissão de Educação dá um prazo de 5 anos para que as escolas públicas e particulares se adaptem à nova regra. Professores de educação física acompanharam a reunião. Na pauta, um projeto que reserva a eles o ensino da disciplina em todos os níveis da educação. Hoje, a Lei de Diretrizes e Bases permite que profissionais sem licenciatura na área deem aulas na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental. É um projeto de lei que reverte em qualidade o atendimento das crianças das escolas públicas e das escolas privadas, mas especialmente das escolas públicas dos rincões do nosso país, que não tinham atendimento com professores de educação física, gerando uma série de mazelas e atrasos cognitivos, inclusive. Mas houve questionamentos e debate. Muitos municípios do meu estado não têm professor de educação física. Criança não pode ser penalizada porque no seu município não tem um professor de educação física, se a educação física é tão importante desde a primeira infância. Alguns senadores querem alterações, mas aceitaram aprovar o projeto na comissão para que mudanças possam ser propostas no plenário, para onde seguiu a matéria. Estarei empenhado em construir no plenário algo que possa oferecer um ajuste que me parece imprescindível no projeto. O Conselho Federal de Educação Física diz que existem no Brasil cerca de 1.200 faculdades dedicadas a formar profissionais da área. O projeto dá prazo de 5 anos para que sejam feitas as substituições dos professores no ensino básico. Bancos deverão instalar caixas eletrônicos para os deficientes visuais. É o que está num projeto que passou ontem pela Comissão de Defesa do Consumidor, mas ainda vai tramitar em outros colegiados. O texto também exige atendimento adequado aos surdos. Esse projeto permite que todo cidadão com deficiência visual, com deficiência auditiva, tenha uma oportunidade como qualquer outro. Eu acho que na hora que nós permitimos isso, disponibilizamos isso, estamos sendo justos com aquele realmente que tem algum tipo de deficiência. Na hora que você vai a um caixa de banco e você não tem acesso à possibilidade de você fazer a sua leitura ou de acessar aquele caixa, eu acho que isso não é justiça. O Congresso promulgou ontem a Emenda Constitucional 77. A partir de agora, militares da área de saúde poderão acumular cargo semelhante no Serviço Público Civil. A emenda beneficia mais de 15 mil integrantes do Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros. Assim como os trabalhadores civis da área de saúde, eles poderão atuar em 2 cargos públicos. A expectativa é de que a nova lei amplie o atendimento em todo o país, especialmente em regiões de fronteira, onde a presença das Forças Armadas é maior. Primeiro, a possibilidade de trabalhar fora, atender a sociedade civil. E segundo, melhorar a qualificação profissional deles na medida em que eles vão ter um aumento considerável do número de doentes que serão atendidos por eles. A sessão contou com a presença do ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que apresentou a proposta em 2013, antes de se licenciar do Senado. Hoje nós estamos colocando à disposição da população dezenas de milhares de médicos brasileiros, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, que agora vão poder atender o povo no SUS, sobretudo nas áreas isoladas, nas áreas longínquas do nosso país. Essa mudança na Constituição ela é fundamental
porque garante às populações que moram nos lugares mais remotos o atendimento médico fundamental. A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma mudança no Código de Processo Civil. A emenda impede o confisco de contas e bens em caráter provisório de investigados. Assim, ele só acontecerá depois de o acusado ter sido condenado. Os defensores da mudança dizem que atualmente a Justiça abusa desse instrumento e congela preliminarmente as contas das pessoas antes de elas serem citadas. A matéria vem agora para o Senado. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.